Bom, gente, agora fazendo a questão 9, eu vou ler o enunciado para vocês primeiro. Seja W um subespaço de R3 de dimensão 2 e seja T de R3 em R3 a transformação linear definida por esta fórmula aqui na lousa. Considere as seguintes afirmações. Primeira, existe um vetor V diferente de zero na intersecção do núcleo com o subespaço W. A 2 fala que existe um vetor não nulo pertencente à intersecção da imagem com o W. E a terceira fala que a transformação da transformação de um vetor é igual à transformação de um vetor, que é isso que está escrito aqui, para todo V pertencente ao R3. E daí ele pergunta para você quais são as verdadeiras, quais são as falsas. Vamos começar então. Primeiro a gente vai fazer igual a gente fez na questão 7 e na questão 8. A gente vai encontrar o núcleo, tentar achar a dimensão do núcleo a partir do critério de que, se ele me deu a transformação, basta eu ver que igualar o resultado da transformação é zero, porque o núcleo, essa é a definição dele. Todos os vetores que, quando transformados, chegam em zero. Então eu vou pegar esses vetores e igualar a zero. Mas antes de sair escrevendo a equação, é só olhar aqui. O segundo termo, né, do resultado da transformação é o oposto do primeiro. Então eles são LD. Basta escolher qualquer um deles, o outro não precisa. E o terceiro é o triplo do segundo. Então eles também são LDs. Então eu posso descartar o segundo e o terceiro termo que não vai fazer diferença. Eu vou analisar só o primeiro, tá? Então eu vou dizer que menos x menos 2y menos 3z é igual a zero. Portanto, eu chego que x é igual a menos 2y menos 3z. Quantas variáveis livres eu tenho? Eu tenho y e z livres, porque x depende dessas outras duas. Então, qual que vai ser a dimensão do meu núcleo? A dimensão do meu núcleo vai ser 2. Ok? Por causa dessas duas variáveis livres. Na primeira afirmativa, ele pergunta se existe um vetor não nulo na intersecção do núcleo com o subespaço W de dimensão 2. Se vocês forem pensar, tanto o W quanto o núcleo são subespaços do R3. E a dimensão do R3, nesse caso aqui, a dimensão do R3 é 3. Como os dois são subespaços de R3, tanto o núcleo quanto o W, a soma deles tem que restaurar o R3. Só que a dimensão deles, de cada um, é 2. Se você fizer 2 mais 2, dá 4. E isso extrapola as dimensões do R3. Ou seja, uma das dimensões do núcleo e do W são comuns. Ou seja, uma dimensão eles têm em comum. Entendeu? Porque daí isso restaura o R3. Com essa dimensão em comum, ela não vai ser considerada duas vezes. Então vai ficar 2 mais 1, porque um deles não foi considerado, e isso vai resultar 3. Então, como o núcleo e o W possuem uma dimensão em comum, quer dizer que existe sim um vetor não nulo dentro da intersecção entre eles. Essa afirmativa é verdadeira, tá bom? Porque eles possuem uma dimensão em comum. Agora, pelo teorema da dimensão, eu sei que a dimensão do domínio, que é 3, tem que ser a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Né? Pelo teorema da dimensão. Então, quanto que é a dimensão da minha imagem? Ela vai ser 1. Pelo mesmo argumento que eu usei para justificar a afirmativa 1, eu vou usar ele para justificar que a afirmativa 2 é errada. A dimensão da imagem é 1. Quando somado com o W, que tem dimensão igual a 2, pode ser que essas dimensões não coincidam. Pode ser que a dimensão do W que falte para ele virar o R3 seja exatamente a dimensão da imagem. Então pode ser que a intersecção entre eles seja vazia. Pode ser que a intersecção entre a imagem e o W seja vazia. Se a intersecção entre eles for vazia, não existe um vetor V dentro da intersecção. Então a afirmativa 2 é falsa. Tá bom? Por fim, falta justificar só a terceira afirmativa. E para justificar ela, basta escolher qualquer vetor de R3 que você queira e aplicar a transformação. No caso, eu vou escolher V igual a 1, 0, 0. Tudo bem? Vou aplicar a transformação a primeira vez nesse vetor, para poder obter esse primeiro termo aqui de dentro. Vai ficar menos 1, se eu fizer então t de v, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 1
Aqui eu vou ter menos 1. Mentira, eu vou ter mais 1, perdão. Eu vou ter 1. E no terceiro termo eu vou ter 3. Aplicando de novo a transformação nesse cara, eu vou ter o quê? Né? Se eu aplicar a transformação na transformação de V, eu vou ter menos 1, menos menos 1, que é mais 1, mais 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 9, é menos 10, o primeiro termo. Nem precisa continuar com o restante das contas. Aqui o primeiro termo deu menos 10 e aqui era menos 1. Então uma coisa é igual à outra? Não é. Então já provamos que a afirmativa 3 é falsa. Tudo bem? Se vocês quiserem saber, a resposta disso daria menos 10, 10, 30. Que é 10 vezes o vetor de cima e não o vetor de cima. Então, é isso. Deixa eu ver qual que é a letra que dá a resposta da questão. Só a 1 é verdadeira, então a alternativa certa é a C, de cebola.